Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta da Carla Marques. Ela pergunta assim: terminei com um narcisista, com muita ajuda terapêutica. Ele já está com outra pessoa esbanjando felicidade. Em menos de um ano. Sofri muito com o abuso psicológico dele. Ainda sinto muita culpa, achando que não foi suficiente. Por que isso acontece? Minha resposta para Carla Marques. A culpa surge desde a formação da personalidade da vítima. Eu explico como isso se forma no meu e-book O Perfil da Vítima do Narcisista Patológico. Além de fatores como a empatia patológica, que eu também aprofundo nos e-books, há também uma série de estratégias usadas pelo narcisista para gerar culpa. E eu trarei em breve artigos exclusivos falando disso. Inclusive, se você quiser que eu traga esses artigos, eu posso trazer aqui e trazer, né, essa informação em vídeo para que fique acessível a todos, né? Nem todo mundo utiliza o Quora, que é esse fórum de perguntas e respostas, onde eu tenho desenvolvido boa parte do meu trabalho, né? Então é só deixar aí, tá? Eu posso falar de o próprio gaslighting, né? E outras formas de gaslighting. Eu fiz um vídeo esses dias sobre triangulação, tá aqui no canal, é só você buscar aí, né? Tem o Mindfucker narcísico, né? Tem o breadcrumbing narcísico, tem diversas táticas, né? Narcisista usa flashing, existe o mobbing, existe uma série de coisas que o narcisista faz, né? E esses termos geralmente são muito termos cunhados em inglês, já que a maior parte dessas pesquisas não são feitas aqui no nosso país. A gente é muito atrasado em questão de pesquisas, né? Eu acompanho muito pesquisas também do Reino Unido, né? A gente tem o Shank Moon, que ele é um dos grandes estudiosos desse tema, que traz informações muito importantes, né? Assim como H. Tudor, Sam Vaknin, né? Tem os pioneiros, né? Como Theodor Millon, tem aí o Heinz Kohut, tem Otto Kernberg, tem o psicanalista austríaco Otto Fenichel também. A gente tem aí Patricia Evans, Lange Bancroft, que são alguns mais contemporâneos, né? A gente tem uma série de autores que aprofundam esse tema e que ajudam a gente a ter uma compreensão, embora a prática clínica, atendendo vítimas como psicólogo especializado nessa área de relacionamentos, tem trazido bastante informações, e a gente observa muitos padrões que se repetem aí nos narcisistas patológicos, né? E aí eu sigo dizendo assim: a vivência da culpa, portanto, é consequência dessas táticas de manipulação, da dependência emocional, do ciclo de abuso, além de outros fatores como baixa autoestima, baixa autoconfiança, críticas constantes, desvalorização, fazem você internalizar essa culpa, a ideia de que não é boa o suficiente. E aqui vale lembrar, né, que tem até aí uma das nossas referências, né, nessa área de relacionamento, né, que é John Gottman, que ele fala daquilo que ele chama dos 4 cavaleiros do apocalipse dos relacionamentos, né? Que tem a ver com a defensividade, a negação, né? No caso, a negação seria quando a pessoa está criticando, né? Está sempre culpabilizando o outro, né? Como se ela, no fundo, estivesse negando que ela tivesse alguma responsabilidade com aquela questão que o casal está enfrentando ali, né? Então, assim, existem coisas que estão presentes no relacionamento. A desvalorização é um desses chamados cavaleiros apocalípticos pelo Gottman, né? Inclusive, o Gottman, ele faz esse estudo aí em 99, né? É um estudo contemporâneo, bem recente, e ele fala sobre também a questão do bloqueio, né? Que inclusive é muito usado, principalmente essa questão do bloqueio, por narcisistas, né? Tem um termo que é utilizado, que descreve uma tática do narcisista, que é o stonewalling, né? Stonewalling, em tradução livre, quer dizer muro de pedra, né? Bloqueio, defesa. O que é isso?
O narcisista ele põe um bloqueio, um muro, em situações que sejam cruciais para a relação. É aquele momento que você precisa fazer algum tipo de apontamento, você está se queixando de alguma coisa que não está bem nessa relação, né? Você está buscando um diálogo, você quer conversar e o narcisista ele fica evitando, ele desvia, ele muda de assunto, ele sai saindo, né? Aqui no Rio a gente tem esse termo saiu saindo, né? Saiu, não deu a mínima, né? No WhatsApp ele bloqueia, né? Então assim, isso aí são formas de fazer o stonewalling, né? De criar esse muro aí, esse bloqueio. E é uma tática que ele usa também para reforçar o controle dele, o poder dele, porque é algo na linha assim de dizer assim, não, eu é que digo quando precisa ter alguma conversação. Então é uma forma sutil que o narcisista tem de assumir o controle, de assumir a dominação sobre essa vítima. Então, se você está vivendo esse tipo de situação, se você se encontra numa situação de um relacionamento abusivo, entre em contato. Nós vamos te ajudar. Eu quero utilizar a experiência que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, acompanhando vítimas como psicólogo, psicoterapeuta, ajudando vítimas através da imersão Segredos da Mente Narcisista. Através, lá no Quora, eu tenho mais de 8.000 artigos escritos, divididos entre respostas e posts que eu coloco lá quase que diariamente. E também tenho alguns e-books já publicados sobre esse assunto. Inclusive eu deixo sempre aqui o link do meu site, onde você pode conhecer um pouco mais, até mesmo de algumas ferramentas que eu disponibilizo. Algumas ferramentas eu desenvolvi e estão no modo pago, mas também tem ferramentas no modo inteiramente grátis. Tudo para ajudar você que está numa relação abusiva, você que está passando por isso ou que acredita ter vivido com um narcisista patológico, tá? E um dos sinais aí grandes do abuso é uma relação desigual. Um dos maiores sinais de uma relação tóxica, abusiva, é que é uma relação desigual. É uma relação onde você, durante muito tempo, ficou pisando em ovos, com medo de falar alguma coisa, né? A gente sabe que existe um pesquisador aí dessa área de relacionamentos, uma das grandes referências, que é o John Bowlby, né, ali do final da década de 70, então é contemporâneo esse estudo, onde ele falava desse tipo de apego, né? O apego chamado apego D de desorganizado. É um padrão de apego onde você, ao mesmo tempo que você gosta da pessoa, você tem o vínculo, o apego, ao mesmo tempo que você tem medo. Então você vive no medo o tempo todo, você tem medo de falar o que você quer, o que você gosta, né? É um relacionamento que é muito cercado de medo. Então isso é um apego, uma forma de apego desorganizado. Muitas vezes também um apego ansioso. Por quê? Porque às vezes envolve medo de abandono, né? Uma relação abusiva envolve muito medo de abandono, porque narcisista gosta de ficar triangulando, ou seja, ele usa coisas, situações, objetos para manipular você. E eu dou um exemplo para você disso. Ele deixa lá o celular dele aberto numa conversa suspeita que ele teve com uma outra pessoa. Ele ou ela, isso vale para todos os gêneros. Narcisismo pode se manifestar tanto em homens quanto em mulheres. Claro que tem pesquisas que mostram maior incidência em homens, mas não dá para dizer que isso vai ser um padrão geral, né? A gente tem números, mas não são absolutos, né? É só o que a gente observa com maior frequência olhando para essas pesquisas, né? Mas assim, tem essa questão, né, de ter uma relação muito conturbada, uma relação com muitas idas e vindas, né? Que o narcisista ele faz um tipo de vínculo, um tipo de relação que ele é chamado de objetal. A pessoa tem uma utilidade. E quando ele não precisa daquele suprimento, ou quando ele tem outros suprimentos que ele tem preferência, ele simplesmente descarta. É por isso que é sem motivo,
né? E isso faz com que a vítima fique ali procurando motivo. Ah, por que que ele fez isso? Ah, aí ela começa a pensar que o problema é com ela. E aí já está destruindo mais a autoestima. Porque ela começa a achar que é tudo com ela. Achar que ela é insuficiente. Achar que ela não está em boa forma física. Achar que ela não teve isso ou aquilo. Enfim, a pessoa vai começar a entrar num padrão de se depreciar, de não se gostar, de não se amar. Por quê? Porque o narcisista cria esse tipo de coisa, né? E há estudos, inclusive, diversos aí, que apontam para esse prejuízo na autoestima da vítima. Então, se você está passando por isso, entre em contato e vamos juntos vencendo o narcisismo.